Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo com o professor Renato Machado e hoje vamos falar sobre manchas na face. Olha só, sabendo que mancha, a gente não está falando de afecções ou de problemas. Espera aí, a solicitação. E ele já quer entrar e eu vou autorizá-lo. Tá? Aguardando ele, vamos definir isso. Olá, Renato. Ó, te mandei aí, aguardando você, Renato. Olá, E boa aí, noite. eu estava aqui falando. Oi. Oi, Renato. Olha só, eu estava aqui falando, porque quando a gente vai Ah, pesquisar sobre manchas na pele, aí tem várias afecções da pele que tem manchas, provocam manchas. sim, Sim. sim, é verdade. E aí eu quero definir o seguinte: a gente vai falar de melasma, né? Essa mancha. Sim, eu diria que melasma é o grande terror das mulheres, né? Tá? Boa noite, Cidinho. Olha, tem muita gente entrando aí. Ai, que bom. Então, gente, na verdade, mais uma vez agradecer aí o convite da Rosane, Ué, vamos né? virar parceiros, hein? Parceiros, Com hein? certeza, com certeza. Então, quando a gente vai falar de manchas na pele, a gente tem Hum. que pensar uma série de fatores, né? Uhum, Ela uhum, falou aí das disfunções estéticas, algumas são doenças, outras não. Oh, uhum. meu celular caiu, desculpa. Acontece, essas coisas acontecem. Coisas do ao vivo, né? Isso. Mas vamos ver se agora fica, né? Ah, Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar no que se refere à mancha, primeiro, isso eu digo aos profissionais de estética, os diversos profissionais da área, né? É você uhum. entender o mecanismo da melanogênese. Eu não sei se eu cheguei a falar da última live nossa, eu fiz Você um comentou curso. alguma coisa, mas eu tenho até aqui uma definição de um dermatologista. Ele fala o seguinte: Hum, melasma é uma dermatose comum que cursa com alterações da cor da pele normal, resultante da hiperatividade melanocítica, focal epidérmica, de clones de melanócitos hiperfuncionantes, com consequente hiperpigmentação melânica induzida principalmente pela radiação ultravioleta. ultravioleta. Traduzindo em miúdos o que você É. falou aí, o melasma é uma É. doença Se que é uma assusta, doença, né? não, é uma afecção, não é considerado uma doença, mas é É. uma disfunção, né, que Uhum, acaba resultando nessa mancha, principalmente na região centrofacial, né, uhum, e que acomete principalmente as mulheres devido ao uhum, hormônio feminino majoritariamente presente nas mulheres, né? Então, uhum. por isso que ele tem o seu acometimento maior em homens do que em mulheres. E foi o que eu falei na outra aula também. O melasma é o seguinte: uma vez melasma, sempre melasma, igual o Flamengo. É verdade. Mas por Toda a que as realidade. mulheres? Por que as mulheres? Por que isso? Eu sei que homens também acomete, mas as É por mulheres conta realmente, dos estrógenos, né? Os isso, os hormônios que vai hormônios. estar em maioria nas mulheres. E quais são as fases específicas que acontecem nas mulheres? Quais são a época? Tem fases, né? Tem gente que dá mais É, cedo, tem gente mais tarde, na né? verdade, é uma manifestação que é hereditária, tá? Então, se Ah, você tem ah, a sua irmã que durante, por exemplo, a gravidez hum, ficou, manifestou melasma, sua mãe também, você toma muito cuidado se você hum, quer engravidar, porque uhum, você tem que se prevenir bastante, né? Então, sim. eu diria que uma das principais manifestações do melasma Hum, é durante o período da gravidez, que antigamente até chamava de cloasma, né? Hoje em uhum, dia fala-se muito em melasma gravídico, uhum, mas está ligado também ao uso de alguns medicamentos, como de sim, corticoides, sim. como de ai, me fugiu o nome. Antiespasmódico, que é Ah, onde tratamento para epilepsia, por exemplo. Nossa, é mesmo? Aquele remédio, Interessante. sim, podem vir a ocasionar e, de fato, desencadear o melasma. Mas, de uma Hum, maneira ou de outra, se você quer evitar que o melasma apareça no seu rosto,
Hum. você tem que usar filtro solar. E isso é válido para qualquer mancha, para qualquer hipercromia Uhum. na sua face, né? Sim. Então, o uso do filtro solar é bastante importante nesse contexto. E eu estava até relembrando das minhas aulas de filtro solar. Você sabia que Ah, o ideal, o certo, é você usar 30 gramas de filtro solar por região? É muita nossa, coisa. Para você ter o efeito desejado, de acordo com o FPS que está indicado no filtro solar, você tem que. Oh, meu Deus, meu celular de novo, eu vou desistir disso. Eu comprei um pregadorzinho para celular, vai ficar assim, vou ficar. Já sou careca, vou assumir a calvície. não, mas interessante isso é que, por exemplo, eu tenho uma irmã que tem melasma e eu não desenvolvi o melasma. Eu, Aham, né, isso já não que foi. bom, né? Isso é ótimo. Não, e eu já estou naquela Sim. idade que a menopausa também pode vir a desenvolver o Sim, qualquer melasma. disfunção hormonal. Então, períodos em que você vai ter a disfunção hormonal. Hum, Menopausa, hum, gravidez, uhum, adolescência também, que embora não seja muito relatado isso na literatura, mas uhum, com relação especificamente ao melasma, a sua etiopatogenia, uhum, etiologia, eu diria, porque não se trata de uma doença, uhum. ele é mais manifestado durante a gravidez em mulheres, mas existem, claro, também homens que desenvolvem essa hipercromia. Então, E, quando a gente vai fazer tentar fazer a despigmentação, a normalização da pele, hum, é importante que a gente saiba que nesse caso específico do melasma, hum, mesmo que a olho nu você consiga normalizar essa pele, você tem hum, que levar em consideração que ele continua circunscrito, tá? Na sua uhum. pele. Ele E, não. mediante qualquer fator exógeno ou endógeno, ele vai se Uhum, manifestar e pode vir até mais forte ainda. Então, quando a gente está falando de maneira geral em mancha, o sol, a radiação ultravioleta, né? Principalmente a radiação UVB, porque a radiação UVB, ela, de acordo com o seu comprimento de onda, ela hum. vai atingir mais superficialmente a pele, aonde a gente vai Isso, estar epiderme, né? incidindo sobre o sistema pigmentar, que fica basicamente na região basal, na camada Exatamente, basal da pele. exatamente. Mas a gente pode ter também, isso também já está cada E, vez mais e relatado. tudo bem. E qual a região do rosto onde fica mais acometida desses melasmas? Ou pode ser espalhado? Como é que é? Existe relato de melasma até mesmo Hum, na nuca e até o colo, mas a região interessante. centrofascial, o terço Sim. medial é a região onde mais a gente vai observar, Então, principalmente na essa região região malar. aqui, né? Isso, Mas região eu já vi que em nasal, volta malar. também, na parte Na orbital região aqui, perilabial, é. pode ter também, mas tomar cuidado com a depilação nessa região, tá? Olha aí, meninas. Depilação É, nessa região. a Ó. depilação, qualquer tipo de trauma, de injúria que pode ser provocada nessa pele, pode Hum. vir a resultar numa mancha, tá? Então, assim, a depilação, se for a cera, se fizer aquele atrito muito brusco, Sim, sim, né? sim. Isso pode Isso. resultar num processo inflamatório que, Hum, de qualquer maneira, vai resultar nessa hipercromia. Então, pode hum, ser que seja, sim, um melasma, tá? hum. Mas também pode ser uma hipercromia pós-inflamatória decorrente de um trauma anterior, Ai, tá? Alguém aqui interessante. falou para a Cidinha, oi Cidinha, beijo. Ah, Cida, A Cida ela falou que tem visto bastante na testa, na fronte, né? Isso. Veja, aí, o pessoal está Mas falando. também, E é importante a gente ouvir o pessoal, porque estão lidando com as pessoas, né, ali. Mas só que a gente fala, assim, quando eu já vi paciente que veio com isso comigo, eu falei assim, olha só, é pro resto da vida, tem que tomar cuidado, isso não cura. A gente ameniza, faz um é, tratamento e só. E cuidar, e sempre estar ali cuidando, né? Uma vez que teve, é para sempre, né? Mas sim, existe técnicas, existem ferramentas que a gente pode usar para amenizar essas ajudar aí a manchas. natureza, né? É. Claro, Hum, sim. hum, E falando em princípios ativos cosmetológicos, eleterápicos, até hum, mesmo
fazendo uso da argiloterapia, aromaterapia, a gente tem um arsenal aí de possibilidades. O ideal é que a gente, Sim, uma vez eu falo, independentemente se for melasma ou não, a gente conhecer a etiologia da disfunção e sim. cruzar com o mecanismo de ação fisiológica dos procedimentos. Por exemplo, o LED azul. Explique melhor, explique melhor. Eu entendi, mas vamos Então, o que para eu quero que todo mundo dizer? entenda, né? Você é profissional, não é da área, não tem obrigação de saber disso, né? Uhum, Eu tô me direcionando aqui mais aos profissionais da área, tá? sim, Mas sim. o mecanismo de ação fisiológica de qualquer procedimento estético é você saber como ele vai funcionar no seu organismo para Sim, atingir o objetivo. Só que é. para ele funcionar, ele vai agir diretamente sobre algum processo, no caso aí Uhum, dessa mancha, dessa hipercromia. Então a gente precisa saber qual é a possível causa, porque, por exemplo, melasma, a causa continua idiopática, sabe-se ou uhum, seja, não está bastante elucidado ainda pela literatura uhum, científica. uhum, Então, assim, é você entender quais são os fatores desencadeantes, genéticos, é você traçar quais são os principais tópicos a serem considerados para o acometimento daquela disfunção e uhum. cruzar com o procedimento estético e como ele vai agir nesse processo de formação da hipercromia. Então, você está falando que a gente tem uma necessidade de fazer uma anamnese muito bem detalhada, né? Sim, anamnese em qualquer, até para massagem, a anamnese Sim, sim. é Mas eu acho importante. assim, a gente tem que tentar encaixar quando o cliente percebeu a presença, né? Em que período da vida dele, né? Aham. Se se ela estava grávida, Qual se foi medicamento está fazendo uso, se está pegando isso, muito sol, se pegou muito isso, sol lá na sua adolescência, o pessoal do tempo da isso, porque tem Coca-Cola. acumulativo, né? Porque tem Sim, o existe uma sol, memória biológica, o né? sol é E existe, acumulativo na pele, né? existe um vídeo que eu falei, acho que eu comentei com você, não sei se foi na live, mas enfim, que é como o sol enxerga você. Então, através de uma câmera é, termográfica, você Uhum. consegue visualizar as manchas que ainda não apareceram na sua pele. Ó, E que é bastante bacana. interessante, né? E essa Isso. câmera, por exemplo, quando você passa o filtro solar, o seu rosto na câmera aparece todo preto, ou seja, protegido. Por mais Uhum. que o filtro solar seja clarinho, e isso devido aos princípios ativos do Uhum. filtro solar, né? Principalmente os físicos, vão deixar o rosto branquinho, e é para deixar mesmo, porque é uma barreira Uhum. física, É barreira tá? física. É porque tem a Então, física na e a câmera química, né? termográfica, o que é branco aparece totalmente preto, é bastante interessante. Ah, só uma pergunta. Tem pessoas que são muito assim, da natureza, natureba, e não gostam de usar protetor Filtro solar solar. porque acham que aquilo é muita química. Ele penetra na pele? Ele tem alguma, Olha, quimicamente falando, existe isso ou não? Ou ele existe. sempre existe? Ele não E, deveria penetrar a pele. Tanto os hum, filtros químicos quanto os físicos, hum, eles têm um certo grau de toxicidade, tá? hum, Então, assim, o ideal é que ele fique exatamente na superfície da pele e só os princípios ativos que deveriam permear, tipo hidratantes, antioxidantes, que seriam interessantes, tá? sim. Uhum. E é Então, por isso que tem que assim, tomar muito cuidado com os tipos de química que tem em cada um, né? Existe. existem alguns Eu sei que princípios existe. ativos. Eu conheço alguns princípios ativos que a gente tem que olhar e não comprar porque sabe que aquilo não é legal para a pele. Mas existe alguns que é tranquilo, né? Eles Sim, mantêm o equilíbrio, né? Porque é sim. importante também o equilíbrio, né? Desse protetor solar na pele, né? Eu não vou entrar no mérito dos princípios ativos, que senão aqui Hum, fica uma aula de filtro solar. Mas os filtros, os princípios ativos físicos, o dióxido de hum, titânio, o óxido de alumínio, eles hum, tendem a ser menos tóxicos que os químicos. Mas os químicos também são muito necessários para ajudar nesse processo de filtragem, de uhum. dispersão dessa radiação ultravioleta, tá? Seja qual for o mecanismo de ação Não, porque eu desse. vejo, eu já ouvi uma história que tem pessoas que não gostam de usar por causa dessa toxicidade e usam, tipo assim, urucum
com Passa óleo, nada. com isso e aquilo, que não protege. Para mim, isso não Pois é, protege. Aí eu não pois sei é. qual qual o benefício disso. Você não. Tudo bem, você não se intoxica, mas em compensação você não está protegendo a sua pele e você vai ter problemas sérios com essa Sim, pele. E aí? sim. Né? Então, isso tem que ser Pois é, então balanceado, assim, né? Ponderado. Né? já existe aquela perspectiva de algum dos cosméticos mais naturais, mas ainda assim a química, os produtos, eu diria que são fabricados em laboratório, ainda Hum, tem aí hum, bastante necessidade, eu diria, no que se refere aos filtros solares, tá tá? certo. Bom, Principalmente os filtros químicos. então tá bom. Bom, um dia a gente faz uma conversa só sobre isso. Tamo Usando, junto. então, usando o protetor solar, a gente evita que dá melasma. Mas eu já vi Não só o melasma, mas outras hipercromias, e inclusive inclusive o câncer. exaltar algumas outras. Quando eu falo hipercromia, eu estou falando em mancha, tá? Uhum, sim, Mas, de maneira geral, a gente tem aí as de fundo genético, como as efects, que são as sardinhas. Então, as sim. efeitos, elas acometem pessoas brancas, agora Uhum, é preto, né, que fala, não é negro. Pessoas pretas, asiáticas, todas as raças. Mas a sua é, incidência é maior na raça caucasiana, sim, sim. tá? Tá. Ela começa já a partir dos 3 anos. O grande problema das efélides, Hum, da tarda, é quando elas se hum, transformam, elas aumentam o seu calibre e se transformam numa outra disfunção chamada lentigo. O hum, problema é a evolução do lentigo não virar um melanoma, que é um câncer de pele. Tá? Então, quem tem sardas tem que hum, prestar muita atenção para o controle dessas manchinhas, que são até. uhum, Tem muita gente que gosta, tem muito cliente, eu gosto das minhas sardas. Ok, é só não deixar ela crescer muito. Para ela não sim, sempre virar fica te olhando. para ela não virar um lentigo e do lentigo evoluir para um melanoma, que É, é um câncer do sim. sistema pigmentar, né, da pele. E é perigoso, né? E isso pode virar um problema sério de saúde para a pessoa, né? Porque existe também os cânceres na área da epiderme. Esses são mais brandos, mas também tem que ser olhados com O carinho. melanoma é da epiderme também. Tem Mas sim, mas tem os mais profundos, claro. Mas no caso específico do melanoma, ele é epidérmico porque o melanócito, que é a célula que uhum, produz a melanina, uhum, ele tá na camada mais superficial, essa que a gente toca, né? A epiderme. uhum, mas tomar cuidado, né? Sempre tá. É por isso que eu Sim. falo. Quando a gente trata o nosso cliente, a gente sempre tem que estar de olho, porque quando você percebe uma mancha que não é muito assim, que você olha assim, nossa, essa mancha é estranha. Fala para ele, é um dermatologista, procurar um profissional para ver o que, que é realmente, Existe né? aquele teste do ABCDE, né? Que é a Isso. simetria, a borda, a circunferência, Mas ó, já peguei duas diâmetro e evolução. pessoas com isso, duas pessoas. Uma eu não falei, porque se eu falasse que eu achava que era um câncer, ia ficar desesperada. Falei, vai Já para um. aconteceu de eu fazer o encaminhamento ao dermatologista. Aí eu fiz o encaminhamento e deu realmente. E o outro também, eu chegou, e não foi nem aqui no braço, foi na. Aí era da família, No né? rosto. Aí eu falei assim: olha, vai num. Porque eu acho que isso Os é. lentivos, as efélides as sardas não são só no Né? rosto, tem nos membros Corpo, superiores também. quando a gente Mão, faz braço. massagem, quando a gente faz massagem, a gente dá uma olhada, né? Ó, tem aqui uma Sim. manchinha. Isso é Até importante, para porque muitas. você aglutinar, agregar mais valor ao seu serviço, né? Olha, estou percebendo que você está com essa manchinha, a gente pode tratar, a gente pode ver o que pode ser Isso, feito, né? exatamente. Bom, Então, aí as o pessoas. melasma Ah, é um problema, mas também tem aquela questão das olheiras, né? Que é tipo uma mancha também. sim, a melanose periorbital, que é a chamada de E olheira. Essa também tenebroso. tem uma questão. Se você tiver, ó, uma curiosidade, se você tiver aí parentesco com árabes, portugueses e espanhóis, você tem Uhum, grandes chances de desenvolver as olheiras, né? Principalmente as pigmentares. Tá? É uhum, porque, na verdade, essa é uma afecção que é muito característica do povo lá árabe. E
como os sim, árabes invadiram a Península Ibérica e tal, sim, muitos portugueses e levada. espanhóis têm sangue árabe aí no meio, Uhum. tá? Aí desenvolve. Eu, por exemplo, desenvolvo por causa da minha rinite. Esse período Sim, de muito ventilador, ar-condicionado, aquilo enche de manhã, tem que limpar o nariz para melhorar um pouco essa circulação. Aí você sim, a recomenda gente tem fazer três exatamente, a gente tipos. tem três tipos de olheira, né? Que Hum, é a vascular, né? uhum, Que lida com a circulação, né? uhum, A gente tem a pigmentar, e interessante na pigmentar a gente tem depósito de melanina, e não uhum, só de melanina, a gente tem depósito também de um pigmento que é originário da hemoglobina, que é o que dá a coloração vermelha ao sangue, é chamada de hemosiderina. Então, a ó, hemosiderina, ela libera íons de ferro que vai hum. provocar aquele assombreado arroxeado Sim, no, sim, das horrível. É. olheiras, Não, e tá? tem gente que tem uma região enorme, né? Sim, eu diria que em alguns casos pode ser cansaço, pode ser, Sim, enfim, uma enormidade de possibilidades, mas é um tratamento que é para sempre, porque ele é crônico, principalmente se for genético. Então, assim, sim, eu diria que depois do melasma, a melanose periorbital é um dos grandes desafios para se tratar, porque a gente melhora aqui, daqui a pouco volta. Porque tem questões sim, vasculares envolvidas, tem a sim, própria questão da pigmentação. sim, Essa, associado a isso, essa região em volta dos olhos, periorbicular, ela tende a ser uma pele mais fina que o restante do seu corpo. Aliás, é a sim, porção mais fina do nosso sim. corpo. Então, Uhum. como é uma pele muito fina e delicada, ela transparece com muito mais facilidade o que a gente tem por dentro, vamos dizer assim, no linguajar Uhum. vulgar. Então, por Uhum. isso que em volta dos olhos é muito comum a gente perceber essa região mais escurecida, Bom, tá? falamos muito, agora eu quero saber como que eu trato? O que que você Nossa, tem utiliza? uma enormidade de possibilidades. Não, porque tem o de acne, né? Que dá manchinha também de acne, né? Por quê? Porque a acne, ela tem uma fase que é inflamatória. E se a Uhum, gente tem inflamação, a gente vai ter. Porque a melanina, ela serve como um instrumento de defesa da sua pele, tá? sim, sim, Então, perfeito. teve inflamação é porque seu organismo está combatendo alguma coisa. E para Sim, proteger essa pele, você está mandando ou, enfim, é uma mandada uma cascata de informação informações, né? para o melanócito, assim, Uhum, vamos proteger mais essa região aqui. Aí essa região sim, é manchada. Aí já vem o sol para piorar a ajudar. situação. É. Aí é um prato cheio para essa mancha, eu diria. Bom, e Né? aí, Então, o que você faz? O que você faria? bom, eu estava estudando, antes Hum, de começar aqui a live para relembrar, você sabe que a gente tem 27 mecanismos de ação que a gente tem que prestar atenção para o tratamento de qualquer mancha na pele? é mesmo? Não Fala é aí, só fala aí. inibição de tirosinase, não. Tem muita coisa. Até mesmo aqueles receptores beta-adrenérgicos que a gente Hum, vai ter no processo de formação da gordura, a gente também vai ter no processo de formação da melanina. Olha que curioso. nossa, É muita coisa. complicado, Quanto né? mais eu estudo, mais eu tenho dúvidas. Mais eu sou criança de 3 anos. Mas aí, não, mas aí é que eu acho que é bacana, porque quanto mais a gente vai estudando, a gente vai se aperfeiçoando e vai entendendo que é um processo muito mais amplo do que apenas aquele Sim. local ali, né? Ele tem correlação com várias questões, né? E muitas vezes é o nosso Então, estilo de vida pode também gerar isso, né? exatamente. Então, prestar atenção nos processos inflamatórios de acne, rosácea, enfim, tudo Uhum, aquilo que tiver o vermelhinho na pele uhum, pode vir a manchar, uhum, tá? sim, Então, tratamentos. A gente tem diversos cosmetológicos despigmentantes, hum, que são ácidos ou não necessariamente ácidos, tá? uhum, Alguns são bem tranquilos com ácido cólico e fítico, e uhum, a maioria deles vai promover a inibição de uma enzima chamada tirosinase. A tirosinase uhum. é a enzima responsável, eu diria que é a principal enzima responsável para a fabricação dessa proteína que é chamada melanina, tá? Sim, Então, sim, no processo lá da melanogênese, né, a criação da sim. melanina,
para que a melanina, a tirosina, que é o aminoácido, se transforme na proteína Uhum. melanina, é preciso que uma enzima incida sobre esse aminoácido, tá? Sim, E essa enzima é chamada tirosinase. sim, Para que a tirosina. tirosinase entre em ação, ela precisa sofrer um processo de oxidação. É, Então, assim, isso aí. Eu estou aqui com um então, eu esquema de. diria que hoje em Oh, dia o principal despigmentante aí que está bombando pela ciência é a niacinamida ou niacin- nicotinamida. o nicotinamida. E a gente tem, que é um antioxidante, no caso. Então, você inibindo Hum, reações de oxidação, até mesmo a oxidação que é proveniente, não só naturalmente do seu organismo, mas também do sol, principalmente. Então, inibir as uhum, reações de oxidação, inibir processos inflamatórios, né? uhum, Se você está uhum. tratando acne, vai fazendo uma argila branca para que você diminua essa Ah, eu uso a inflamação. dolomita. A Eu uso a dolomita, dolomita. você é fã da dolomita, eu esqueço disso. Eu ainda não comprei essa dolomita. Ah, eu fiz Adoro um esses vídeo sobre. nomes difíceis, é ótimo. Não, não, Gente, se eu eu estiver fiz. falando aí muito, muito complicado, vocês me avisem, né? Por favor. Eu sei que É, não tem jeito só da estética, né? mas é importante a gente entender porque dá efeito, né? Bacana na pele, né? Eu sei que eu fiz até minha máscara de dolomita com água e tal. Hum, Botei a palmarosa, porque a palmarosa para mim é um óleo ácido essencial de natural. palma rosa. Aham. É, eu falo palmarosa porque está no meio do R, do M, é Ah, rosa. tá. Ok. Não é separado. É palma rosa, Aham. mas não tem dois R. Então, palma rosa para mim. E eu coloquei, deu até aquela ardência, porque a palma rosa faz isso, né? Ela tem essa característica de que ela tem muito geraniol. Eu vou falar dos compostos químicos de seus essenciais. Tem muito geraniol. Tem mais até que gerânio. Olha que legal. É mesmo. Que curioso, não sabia. Isso eu fui, pesquisei, uma farmacêutica fez alguns óleos e ele tem mais. E realmente, quando eu tirei, minha pele estava assim, clara. Assim, caramba, o que aconteceu? Realmente, fora o Sim. magnésio, né? O magnésio é muito bom, né? O cátion, né, magnésio. Eu gosto muito de É. associar técnicas, por exemplo. Eu faço, e eu já falei até na live passada aqui dos peelings multiníveis, ou seja, são Hum, peelings mais tranquilos que vão fazer. Até mesmo a gente tem que prestar atenção que o próprio peeling pode causar uma inflamação. Então a gente tem que prestar atenção quando o tema é hipercromia. Tá? Mas a gente tem uma enormidade Isso. de possibilidades. É isso que é Ácido uma fólico, questão que você está falando. A pessoa que já tem uma tendência a isso, a gente tem isso, que evitar fazer essas assim, inflamações. oi, desculpa, que eu prestei atenção na Cida, não prestei você. O que ela falou? O que a Cida falou aí? Que eu não estou É a vendo. vitamina B, isso aí. Não, É B mas alguma coisa. Agora, qual B que eu não sei, eu não lembro de o cabeça. qual Não tenho que faz certeza. ah, A niacinamida é uma niacinamida? vitamina. É um É, antioxidante. ela está falando que deve ser a B3, não sei. Porque a B3, pode ser. De Olha só, cabeça, realmente, eu não sei, porque é muito princípio ativo. é muito principativo. E dão resultados, né, incríveis. Mas quem é a pessoa Sim. que tem essa facilidade de escurecer a pele, a gente tem que evitar também de fazer muita inflamação nessa pele Então, também, né? assim, às vezes menos é mais, tá? Menos é Então não mais. adianta você, que antigamente, principalmente quando eu era aluno, a gente ficava impressionado quando o peeling descamava. Que mais calma. Não é bem assim, Aqueles as que coisas tiram até mudam. o rosto, que vão no Calma, dermatologista, que tira isso o rosto. pode gerar uma injúria na sua pele, inflamar e piorar mais ainda a situação. Por exemplo, E, fototipos de 3 a 5 são aqueles que mais vão hiperpigmentar, né? As pessoas uhum, morenas, pretas, né? hum, Aquela pessoa que é preta, preta, bem hum. bem pretinha, Tição. normalmente não tende a manchar. Não Isso aí, não tem. tende a manchar. Mas geralmente o preto brasileiro mancha, O tá? pardo, né? Essa mistura do branco com, É, né, com preto, né? Que agora tem aquela preta. Essa é. mistura, né? Faz com que a gente tenha uma pele. Tem gente que é morena clara, morena média, morena mais morena. E essa pele é que mancha, né?
Exatamente. Então, assim, outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que às vezes a pessoa é bem clarinha, mas de Hum, repente tu vê, criou uma hipercromia. Ou seja, hum, apesar da pessoa ser clarinha, a gente tem uma mistura de raça muito grande. E pode ser um uhum, fator que é decisivo para essa pele manchar também. Então, também. conheça primeiro a sua pele, conheça primeiro a pele do seu cliente, para você saber direitinho o que você vai fazer, se você pode avançar num tratamento mais pesado, se não. Por Não. exemplo, é uma grande tendência hoje em dia você associar o tratamento de hipercromias ao microagulhamento. Para Ah, que sim. você use o microagulhamento, você tem que aclimatar essa pele, você tem que prepará-la para o Uhum. microagulhamento com os pigmentantes, com princípios ativos anti-inflamatórios, justamente para quando você for fazer o microagulhamento, essa pele não estranhar muito, ela não ficar muito Ah, reativa. sim, 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 sim. E Microagulhamento associado é. ali ao microagulhamento, você vai, de fato, utilizar o cosmético, aí tem que ser um cosmético apropriado ao próprio microagulhamento, e tem que ser estéreo, enfim, um monte de coisa, Uhum, que promova essa despigmentação, porque o microagulhamento ele vai só facilitar a entrada do cosmético. sim, E você sim. não pode usar qualquer cosmético em associação ao microagulhamento, senão você vai manchar mais ainda essa pele. Então, é saber como essa pele vai se comportar mediante alguns tipos de tratamento, como É, microagulhamento. porque o Você pode, microagulhamento. deve sim, Hum, mas com calma. porque o microagulhamento, ele cria um processo inflamatório, né? Então tem que tomar muito Por isso você cuidado tem com que uma. aclimatar antes da pele, entendeu? Uhum, exato. E assim, Preparar não esse precisa tecido, ter né? aquele comprimento de agulha grande. O de meio Uhum, já é o suficiente para alcançar hum, a camada basal, por exemplo. Não precisa ser, porque você quer uhum. só facilitar o acesso do Sim, princípio ativo do tipo, cosmético ao local de ação. Então não precisa de isso. grandes Uhum, que a gente pensa que quanto maior o comprimento da agulha do microagulhamento, mais uhum. resultado a gente vai ver. Depende do seu objetivo. Tudo Sim. depende. E aí você falou do fítico, desses tipos de ácido, Ácido e você, ascórbico, vitamina C, antioxidantes de maneira geral, geral, tá? mas isso tá. E agora, essas receitinhas de tirar mancha de pele em casa, nenhuma, né? Tirar isso da Não. cabeça. Se Procurar um for para comer, você profissional. come. Se for para fazer o arroz, você faz o arroz à la grega, fica gostoso. Não é, porque eu acho assim, que as pessoas têm que entender que quando elas têm melasma, ela tem que levar muito a sério isso. Ah, eu não confio no esteticista. Então vai no dermatologista. Mas você tem que procurar um profissional da área para De te fato, dar tudo segurança, agora. claro. Entendeu? E com certeza, muitas vezes, tem dermatologista que vai te procurar aqui no trabalho com essa área de estética e vai falar assim: ó, procura um esteticista bom para Mas você olha, vou fazer te essa contar um cuidado. segredo. Eu tenho amigos médicos que me pedem assim: ah, Hum. pensa aí no cosmético para eu mandar manipular. Aí eu falei: o doutor manda eu pensar e o doutor que prescreve, como é que é isso? Complicado Você isso, tem que né? estudar, não adianta, não adianta. A gente não Uhum, está estudando estética de maneira geral para passar creme. Não uhum. é isso. Então Não é você tem que isso, entender de anatomia, exatamente. fisiologia, e bioquímica Tudo. na veia, tá? É, muita Porque é bioquímica. importante. É Isso. Até, importante. Então, não, assim, é isso aí, porque tem profissionais, por exemplo, tem gente que tem medo de mexer nisso, porque tem que estudar, né? Então, a gente fica, não sabe, não faça. não faça, Bom, exatamente, porque é uma coisa tá muito com medo, séria. tá com dúvida, não faça. Porque pode ser Isso. pior ainda. Por exemplo, quando uso ácido, eu usei muito ácido no meu filho, assim, limpeza de pele com ácido para acne. Eu já comprava marcas até que você já recomendou para mim, e eu usava já aquelas prontas, já tinha um protocolo, por quê? Não era a minha área, mas eu sabia que era acne, eu sabia a pele dele, fiz o tratamento, deu tudo certo, ficou Ele ótima a fez pele dele. o pós-procedimento também é bastante importante para a pessoa. Sim, Extremos de temperatura, que é pouco falado também. Você pegar, ficar num lugar muito quente, sei lá, você vai fazer um miojo, fica lá com a cara naquele. é isso que eu já falei, não pode.
É Vai muito no frio também. Você vai forno, esquiar em Aspen, toma cuidado que o frio também queima a pele. queima a pele também. Não, por exemplo, pessoas que têm melasma e trabalham em cozinhas, né? Em grandes fornos. Eu não faço, dependendo do procedimento, eu não faço nada que vai criar tem a possibilidade de criar uma injúria muito grande nessa pele, É, entendeu? né? É. Porque a pessoa, eu já deixei de atender uma pessoa que era personal trainer na praia e Hum. queria fazer despigmentação. Nunca, não dá, não tem como. Então, extrema É isso que eu ia te temperatura, perguntar. sol. Essa época, assim, para fazer esses tratamentos, você recomenda? Você pode sim, desde que a pessoa tenha o cuidado triplicado. Então, você tem que confiar muito nesse teu cliente, né? Tem que conhecer esse Uhum. direitinho para ver se ele vai fazer o pós-procedimento de maneira satisfatória, usando filtro Sim. solar. E qual é o dia a dia dessa pessoa? Se essa pessoa, sei lá, é um office boy, que vai Hum. estar na rua o dia inteiro, não dá, por mais que a pessoa se proteja. Vai chegar uma hora que vai suar, o filtro solar vai se dispersar, às vezes esquecer o filtro solar. Então você tem que pensar nisso tudo, entendeu? Sim. Quais são os hábitos dessa pessoa, o uso de medicamentos, eu já falei. Ah, Sim. enfim, ficar mexendo no rosto, Não não pode. faça isso. Não É, eu já, fique mexendo no eu rosto, já, porque eu você já vi, vai criar uma inflamação. eu já vi isso acontecer em metrô, tá? Desculpa, mas eu já vi gente mexendo o rosto no outro. Ah, mas eu Assim, fico olhando pro rosto de todo mundo no metrô. não, mas eu já vi uma pessoa fazendo no outro em metrô, dentro do Ai, meu metrô. Deus, com a mão suja. Ih, Eu olhei assim, meu Deus, eu não deixava nunca encostar no meu rosto, né? É complicado isso, porque contamina, é perigoso, né? E ali não é o lugar, né? Convenhamos. A gente, para fazer uma limpeza de pele, para tirar qualquer acne, qualquer coisa, a gente já está de luva, a gente usa um claro. jaleco comprido, usa touca, Touca, usa um máscara. óculos, máscara, a gente já está tudo paramentado, né? Para não contaminar e tá tudo aquilo ali esterilizado. Aí Aí a vem a pessoa. pessoa e... Mas quem Aí a, nunca fez isso, né? Mas agora que você já é, sabe, então vai fazer. Você que eu né? falo, quem estiver assistindo, quem for. É, Enfim. Então, é. assim, percebam que você tratar manchas não é fácil, mas Não é tem fácil. resultado quando bem Mas executado. quando você usa esses ácidos, demora muito o tratamento? Ele faz de quanto em quanto tempo? Quando uma pessoa é Olha, correta, tá tudo. depende muito, assim, não Hum, existe uma fórmula de bolo. Cada pele deve ser considerada a sua individualidade, tá? uhum, Eu digo isso porque a resposta também ao tratamento vai depender muito da pessoa. Por exemplo, se a sim. pessoa, você falou bastante melasma, se a Hum, pessoa, por exemplo, a minha tia tem epilepsia, hum, eu sei que não vai surtir muito efeito, porque ela precisa sim. tomar diariamente o remédio, a O medicação. remédio que tem interação medicamentosa, né? E aí é Então, a gente tem que complicado. levar em consideração todos esses fatores para, posteriormente, você entender a necessidade real daquele procedimento na pele naquele dia. Já aconteceu muito, por exemplo, para eu não machucar muito a pele, eu vou fazer sei lá, uma limpeza de pele, eu não estou conseguindo extrair o comedão, o que que eu faço? Eu paro a limpeza de pele, eu não faço extração, porque às vezes aquela pele parece couro, né? Sim, Eu faço uma afinação dessa pele sim. para na outra semana você fazer uma limpeza de pele. Isso eu aprendi na escola da vida. Ninguém me falou assim, faz isso. Ah, Mas a sim, pele mais fina, você consegue extrair o comedão, o cravo, com muita mais facilidade, né? sim. Eu já percebi que tem alguns vídeos de YouTube, o pessoal tirando aqueles comedão, e eles parecem que não amolece o comedão, né? Eles enfiam uma agulha É, lá, tem que fazer eles uma enfiam uma... emoliência, tem que saber também, se tiver pústula, também tem que saber, no caso de É, acne, tem que saber é, extrair direitinho, e né? não lesionar essa pele. Acontece de lesionar a pele com limpeza de pele? Acontece, mas o ideal é que não aconteça. Ó, né? A Então, gente assim, a pele preservar o estando máximo. apta, é o ideal. Na verdade, todo procedimento estético deveria começar com uma limpeza de pele. Mas, às vezes, essa pele está tão espessa, que o ideal é você promover um afinamento para depois extrair e justamente não criar aquela força muito grande para Vamos extrair o supor, você tem comedão. um melasma ali, nessa região aqui, aqui um pouquinho aqui. Mas você observa que ela tem muito cravos também.
Aí você recomenda o quê? Fazer uma limpeza de pele primeiro, Primeira limpeza de pele sem calor. sem calor, Que o sem ca... usar o Sem vapor, calor. né? É. Uhum. Sem Sim. calor Por exemplo, porque eu não uso vapor. Uma coisa que eu pouco uso é vapor. Eu uso um creminho neutro, uso um emoliente ali, eu faço no natural, né? Com melaleuca e uso. E tem dado assim resultados incríveis, tiro facilmente. Mas eu não uso muito vapor. Tem cliente meu que fala assim, eu não quero isso. Fala tem assim, eu gente não que se gosto. sente sufocado. O vapor tem lá a sua É, importância, porque ele realmente ele amolece um pouquinho, ajuda a amolecer mais. isso é. Mas hoje em dia É, a gente já tem cosméticos emolientes que são bastante eficazes, sem a isso. necessidade do vapor de ozônio. Então, tem processo, por exemplo, às vezes a pele está com bastante pápula, né? Aquelas Uhum, pintinhas vermelhas. Às sim. vezes o calor pode provocar ainda mais um processo inflamatório. Então, tudo é você saber analisar direitinho e entender o que aquela pele precisa naquele momento. Aí você me perguntou assim, qual a periodicidade? Depende. Uhum, Eu conheço uhum, peelings que são de níveis estéticos que deixa a pele extremamente uhum. sensível. Então, assim, Uhum. você pode marcar o seu tratamento na clínica uma vez por semana, mas não Hum, necessariamente você vai fazer a mesma terapia. foi. Isso de acordo com o que a pele está respondendo, de acordo com o Sim. tratamento. Tem vezes que Entendeu? você tem que fazer até uma hidratação, né? Você, por exemplo, fez Hidratação para uma. qualquer tratamento estético, seja facial, corporal, é importante. Até mesmo para É, condição de corrente elétrica, é não, bom que mas tenha vamos água na supor, pele. você usa o ácido naquela semana, aí na outra você sente uma pele mais ressecada, que você, se você colocar um ácido, pode até prejudicar aquela pele, tá? Ela não respondeu assim. Aí você pode fazer o quê? Uma Se hidratação. você tiver, se você pode fazer uma hidratação, você pode fazer uma máscara de dolomita, por exemplo. Aí você pode usar, você E a pode dolomita é Vila cicatrizante, é um. Branca, enfim. Isso, Você isso. pode usar associar a argila, você pode usar um tratamento mais suave, entre aspas, eu diria. Um óleo de Uhum. rosa mosqueta, Sim, sim. Já ouvi falar do entendeu? Um óleo de óleo, linhaça dourada, já ouvi falar? Fala sim, já clareira. ouvi falar. Tem uma quantidade bem grande de vitamina E, que é o tocoferol, que é É, um antioxidante. é, isso mesmo. Eu vi, eu fiquei assim impressionada, falei assim, ó, fala que é tão quanto a rosa mosqueta. Fala que a quantidade que ele Então, você tem. tem aí possibilidades que você pode continuar o tratamento. Eu até falo, olha, hoje a sua pele está muito sensibilizada. Eu Uhum, acredito que não vai responder bem, não seria o ideal fazer um ácido hoje. Então, uhum, vamos partir para um tratamento alternativo hoje para a gente ver que semana que vem como a sua pele vai estar. uhum, exato, né? E Entendeu? não prejudicar. Então, E aí, de assim, o repente, ideal é claro que no começo da profissão, você não tem essa arsenal de possibilidades. Então, você vai uhum, trabalhando também de acordo com o que você tem, sim, entendeu? sim, Gosto exatamente. muito de terapias anti-inflamatórias para o tratamento de hipercromias. Ah, Ó, laser LED azul são interessantes, sim, porque eles são isso, anti-inflamatórios. Né? O LED sim. azul ele é hidratante também. Uhum. O laser vermelho também é Ó, que bastante beleza. interessante. Então, assim, Sim. antigamente falava-se que o LED azul ele tinha ação despigmentante, mas hoje já se sabe que não tem, tá? Hum, Mas a gente tem técnicas que não necessariamente você vai tratar a hipercromia de forma direta, mas você vai tratar de forma indireta, sim, entendeu? sim, E perfeito. Não, outra coisa, ah, tá falando em mancha, tem que fazer hum. home care. O tratamento é diário, Exato. é diário. É Diário. trabalho de formiguinha. Tá? Sim. Uma coisa que é bastante importante que eu vejo até outros profissionais, enfim, eu não vou Hum, ficar dando nomes, hum, mas você recomendar ao seu cliente passar o cosmético clareador, despigmentante no rosto inteiro. Eu já falo diferente. Você tem que, por exemplo, nas efemérides não dá, mas você passar de maneira geral, é preferível que você passe hum. só em cima da mancha, senão você vai Sim. demorar muito a ver Hum, o resultado.
sim, Então, exatamente. tem a manchinha aqui na testa, passa onde soltar na testa, na Uhum, bochecha, em volta sim, para você não despigmentar a região que está normal, que não está manchada, entendeu? exatamente. Ter esse cuidado, De né? E preferência, você usar despigmentantes pela noite para dormir, tá? sim, E de manhã você pode usar alguns antioxidantes, um filtro uhum, solar, hidratante aí, por conta do sol, por entendeu? causa do Alguns sol. princípios ativos são fotossensíveis também. Então, o ideal é que você passe para dormir, até porque Sim, você já tomou um banho, enfim, sim, já se higienizou e o isso, produto fica mais tempo em contato com a pele com a pele, do que você, exatamente. E entendeu? aí, no Então, o outro dia de ideal é que manhã, você toma outro recomende banho, tira e põe um tudo, antioxidante, tipo uma vitamina C, né? A vitamina C eu acho bacana, né? filtro E solar, fruto solar e pronto, né? Seria mais ou menos esse caminho, né? É, exato. o negócio é o seguinte, a gente até faz um trabalho bacana, mas muitas vezes a gente tem que contar com a colaboração do próprio cliente, que ele tem que ter essa consciência, esse discernimento que ele tem que fazer isso em casa. E detalhe, pro resto da vida dele, né? Porque vai chegar um momento que vai parar o tratamento ali, naquele momento ali, A Julieta falou mas da acromia também. Tem alguns princípios ativos que estão. Eu falo de princípio ativo, gente, porque assim, você sabendo o princípio ativo, você uhum. não se prende a cosmético nenhum, entendeu? Ah, sim. Isso é importante, né? Saber sobre os princípios ativos e o que eles fazem, né? Eu comprei um livro do Dantas, não sei se você conhece, um farmacêutico, ele é Felipe um livro Dantas, grosso. É, eu comprei, eu conheço ele, eu comprei um livro dele, ele até carimbou para mim, sobre os princípios ativos dos dermos cosméticos. Eu achei legal dermocosmético, aqui. Eu acho legal porque a gente pode ali, quando a gente tem dúvida, dar uma olhadinha o que aquilo ali vai servir, ou sim, ver o produto, ler, né, o que está ali escrito o os rótulo, ingredientes. não só o que está escrito na frente, né? Por Tudo isso é exemplo, se você importante. falar, mas são muito pequenos. Hoje em dia existe um aplicativo chamado Lupa, que você põe no seu celular, você liga ele deixa ver desse tamanho, você vê tudo, lê tudo. É, Não tem é mais, não importante. existe mais. Você não existe mais, não precisa comprar mais lupa. No próprio tem um aplicativo que Eu você não coloca sabia no seu não que celular. tinha isso. Você põe no seu celular, minha filha, e ó, você olha assim, lê tudo, é Vou usar, fabuloso. porque eu já estou chegando naquela fase que você precisa de óculos para perto, já, sabe? Já estou chegando nessa. Então é maravilhoso usar esse tipo de Olha, aplicativo minha mãe para entrou, bem-vinda, mãe. que bacana! Então, É, e aí a gente lê, né, para a gente ter perceber o que realmente tem naquele produto e você tem dúvida, vai lá, pesquisa o que aquele princípio entre em ativo contato com a faz, empresa, assim. entra em Alguém contato com a falou aí também empresa da concentração também. Não só também. a combinação de princípios ativos, mas outros fatores, como a concentração, se está falando de Uhum, ácido do pH. Então, vários fatores vão interferir aí para você entender se esse tratamento vai ser vai deixar a pele mais sensível, menos sensível, e como você vai conduzir esse tratamento. Agora, isso, importante, vamos lá, para resumir. Acho que já está isso, acabando, né? isso, para a gente É. encerrar. Dá mais uns 5 minutinhos, a gente encerra. Isso. Então, resumindo, tratamento de hipercromias é entender por que que aquela mancha apareceu. Você sabendo por Uhum, que que aquela mancha apareceu, você vai saber quais são os fatores. Ou seja, uhum, no caso de um melasma, gravidez, uhum, algum medicamento antiespasmódico, enfim, uhum, tirando todas essas possibilidades que podem deixar aquela mancha crônica, você parte aí para o mecanismo de ação fisiológica, ou seja, o funcionamento daquela determinada uhum, terapia. Seja por meio de ácidos, não uhum, necessariamente o despigmentante desculpa, um ácido, pode ser, por exemplo, a hidroquinona. Alguém falou uhum, aí de despigmentação, acromia, né? Você criar uhum, manchas mais claras no uhum, rosto. A hidroquinona é batata para acontecer isso. De uma mancha, você clarear uhum. demais essa pele.
É por isso Sim. que a hidroquinona passou a deixar de ser um cosmético e passou a ser um medicamento, que é muito perigoso, tem um alto grau de toxicidade. Então, assim, Uhum. eu dizia antigamente que a hidroquinona era o melhor despigmentante, é o melhor e o pior ao mesmo tempo, que pode criar aí Sim, uma acromia muito grande, né? sim, Então, prestar sim. atenção nesse, porque você pode ir lá na farmácia e comprar um Vitanol A, por exemplo, que é clássico. Eu sei que Vitanol A precisa de receita, mas eu sei que tem farmácia que vende sem receita. Hum, Vitanol A tem ácido retinóico e tem hum, hidroquinona, então é perigosíssimo, principalmente se você sim. estiver gravidinha. Se você está Hum, gravidinha e hum, vai fazer uso, ainda que tópico do ácido retinóico, você toma cuidado para não criar uma malformação congênita aí do seu hum. filho. Principalmente, Ó, claro, nos 3 primeiros meses de gravidez. sim, que Então, é um perigoso. não é porque está na farmácia para vender que você vai usar. Você tem que saber o que você Uhum. está fazendo, entendeu? Exato, exatamente. É muito perigoso, né? Então, você saber, então, o auxílio de um profissional competente para Sim. te guiar nesse tratamento se faz necessário. Uhum, O uso constante de filtro solar. Eu sei que é humanamente impossível você usar 30 gramas de filtro solar a cada hum, 2 horas, né? Que é uhum, o que é certo, para ter aquela uhum. eficácia máxima. Mas Sim. sempre que você puder, você primeiro remove o filtro solar anterior, depois você passa. Ainda tem essa, você tem que tirar o que está Uhum, antes, porque já desestabilizou. Tem isso também. sim. Você tem que, para reaplicar o filtro solar, você tem que tirar o anterior para ter a sua A eficácia otimização do outro. da eficácia, Sim. exato. É, evitar machucado na pele, porque tem machucado, tem injúria. Eu estou falando assim Uhum, porque eu sei que tem gente que não é da área, né? Vou ficar falando aqui injúria, pele injuriada. Injúria fala-se muito em direito, né? A gente também uhum, fala na área de saúde, né? uhum, Então, evitar inflamação, uhum, evitar a exposição solar uhum, excessiva, né? uhum, Mesmo com o filtro solar, mesmo uhum, que você tenha tá com chapéu, óculos escuros, uhum. mesmo embaixo da barraca na praia, a radiação ultravioleta está incidindo sobre você. Sim, sim. De Dependendo forma até do indireta, material mas tá. do guarda-sol, a radiação ultravioleta ela penetra Uhum, o tecido, ideal que seja um sim, tecido de lona, né? sim. E a gente tem também, que está bastante crescente aí, a utilização de nutricosméticos. Hum, Gente, você pode comprar sem receita na farmácia? Pode, mas é necessário que um profissional competente tenha a certeza do tipo de necessidade para a ingestão de suplementação. Então, existem despigmentantes que são via oral, uhum. mas você precisa saber se aquela pessoa pode tomar via oral aquele nutricosmético, ainda que não seja um medicamento, é um suplemento. Todo cuidado é pouco. Enfim, tudo tem que ser feito de uma forma correta, medida, né, com discernimento, tanto do profissional que vai fazer o tratamento, quanto da pessoa que quer fazer esse tratamento. É ele que parou. Bom, eu Agora acho que acabou. voltou. Voltou. Isso. Bom, então, o que eu Voltou. estava falando é que todo mundo tem que saber, tem que fazer as coisas corretas, tanto o profissional que vai fazer, quanto o cliente que quer fazer, né? Todo mundo tem que ter Exatamente. em mente. Bom, vou encerrando aqui para eu poder salvar esse vídeo, colocar lá no YouTube, pessoal, tem minha página lá, meu canal. Vou colocar, porque essa live pô, foi muito boa, muito esclarecedora. Quero agradecer a você, Renato. Nada, que isso, estamos E juntos. vamos fazendo mais aí para usar. Alérgico pode usar ácido? Depende. Eu, por exemplo, Depende. É depende. alérgico a quê? Eu, por exemplo, a minha pele, eu sou um pouco alérgica, então eu sei quais que eu posso usar, né? Mas isso é Por isso que eu importante falo também. que os tratamentos são individualizados, entendeu? Exatamente. Obrigada, Renato. Nada, Valeu. foi um Uma boa prazer. noite a todos. Bem, eu agradeço a todas as presenças de todo mundo. Qualquer dúvida, comentários, podem colocar aí,
que a gente, quem sabe a gente vai tirando as dúvidas, né, Renato? Vai aparecendo e a gente Sim, estou pode à tirar as dúvidas. disposição. Vocês podem me E, adicionar no Instagram aqui. É só me mandar uma mensagem lá que a gente responde. então tá bom, vou encerrando aqui. Fabiana, você entrou tarde. Deixa É, com você, mas você entrou agora, poxa. Cadê é, você, pessoa? é, tá bom? A E a Isabel, gente. lembra da pessoa, foram meus alunos. É, É, minha prima, Juliana, tá todo mundo. muito bom isso, né? Ó, vamos fazer mais uma, vamos ver mais uns assuntos aí que assunto é que não falta na estética. Sim. E a gente precisa, vamos fazer um trabalho aqui profissional mesmo, né? Bacana. Eu quero ver se eu trago o Paiva. Vou Mas caçar eu o sou meu Paiva. mestre, é meu mestre. Então, eu vou trazer o Paiva aqui também. Pessoal, Dona agradeço, boa Célia noite. também prestigiando a gente, obrigado. Obrigado todo mundo, gratidão, gratidão, Renato, você é incrível, um excelente profissional, olha, ó, um profissional Tamo bom, junto. conte com ele, tá bom? Obrigada aí, todo mundo. Boa noite a Beijo. todos. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos e até mais.